Ela estava escolhendo a esposa do único homem que nunca poderia escolhê-la. Londres, 1888. A lista jazia aberta sobre a escrivaninha de Mogno, pesada como um veredito. 32 jovens mulheres, 32 futuros que ela havia arranjado com sua própria mão. Annabella Sinclair segurava a caneta com muita força, seu pulso rígido enquanto tinta escura manchava o papel ao lado do primeiro nome. Lady Catherine Aldridge, 17 anos, 20 mil reais por ano. O fogo estalava na lareira, mas o escritório do Duque de Stirling permanecia frio. Névoa de outubro agarrava-se às altas janelas, apagando Londres além do vidro, como se nada no mundo importasse além daquelas páginas. Annabelle não levantou os olhos quando ouviu passos no corredor, firmes, deliberados. O lento ranger das tábuas do chão anunciava a aproximação do homem que ela servira por 3 meses, tempo suficiente para reconhecer cada mudança em seu humor apenas pelo som de suas botas. Ele entrou sem bater. Ele nunca precisava. Progresso, senhorita Sinclair. Sua voz era baixa, polida, vazia, a voz de um homem há muito acostumado à obediência. Annabelle umedeceu os lábios e gesticulou em direção à lista sem levantar o olhar. 32. Candidatas adequadas, Vossa Graça, organizadas por fortuna, linhagem e vontade de casar sem demora. Silêncio seguiu. Então o suave ranger de couro enquanto ele sentava-se na cadeira perto do fogo, sempre distante, sempre medido. Annabelle sentiu o peso daquele silêncio mais agudamente do que qualquer repreensão. Você é eficiente demais, senhorita Sinclair, ele disse por fim. Quase cruel, ela levantou os olhos. O Duque de Stirling, 34 anos, exibia o rosto de um homem que havia esquecido como sorrir, uma mandíbula dura, olhos azul escuros, vigilantes, cansados, cabelo preto penteado para trás com precisão quase militar. Ele a estudava da mesma forma que examinava contratos, analítico, impessoalmente. Annabelle baixou a caneta com cuidado. Crueldade seria deixá-lo sem um herdeiro, Vossa Graça. A lista é prática, e sua mãe, a duquesa viúva, deseja vê-lo casado o mais rápido possível. Algo cruzou seu rosto, rápido demais para nomear, um músculo tenso, um lampejo contido de sentimento. Então, com um breve gesto, ele encerrou o assunto. Continue. Quero as 3 primeiras totalmente avaliadas até sexta-feira. Annabelle inclinou a cabeça, reunindo os papéis com mãos firmes. Elas não tremiam mais. Não desde sua segunda semana naquela casa silenciosa. Mas quando ele se virou para o fogo, acreditando-se sozinho, Annabelle viu. Não o duque, não o homem poderoso. Ela viu a solidão que vivia dentro dele, a mesma solidão que ela carregava há anos. Se você também aprecia histórias de época, aquelas que sussurram como cartas antigas e ecoam como corações que anseiam, deixe seu like e inscreva-se nos Contos da Condessa. Seu apoio permite que essas narrativas cruzem oceanos e alcancem mais almas ao redor do mundo. E antes de ir, diga-me nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. É sempre encantador descobrir o quão longe nossas histórias viajam. Annabelle Sinclair aprendeu cedo que algumas mulheres nascem para observar, nunca para escolher. Aos 26 anos, a sobrinha de um barão arruinado, criada nos limites externos da aristocracia, ela entendia cada regra não dita e cada hierarquia invisível que separava o que era meramente tolerado do que era verdadeiramente aceito. Ela entendia esse mundo precisamente porque nunca havia pertencido totalmente a ele. Sem dote e sem beleza notável. Cabelos castanhos quase sempre presos em um coque severo. Olhos cor-de-mel que ninguém nunca elogiou. Uma altura comum que desaparecia em qualquer sala lotada. Ela aceitou sua invisibilidade com a mesma disciplina que aceitou sua posição como secretária.
O Duque de Stirling precisava de alguém para organizar sua busca por uma esposa. Alguém discreto, alguém sem ilusões, alguém que entendesse as regras do jogo sem precisar jogá-lo. Ela era perfeita para o papel. O tio de Annabel, Sir Geoffrey Sinclair, morrera 6 meses antes, deixando-a sem casa ou renda. A duquesa viúva de Stirling, uma parente distante por parte de mãe, e a guardiã implacável da convenção familiar, ofereceu-lhe o cargo, 3 meses de trabalho, alojamento na ala dos criados e um salário modesto. Em troca, Annabella deveria compilar uma lista restrita de candidatas e conduzir entrevistas privadas para identificar uma noiva adequada para o duque. Nada seria público. Nenhuma jovem mulher seria formalmente convidada. Nenhuma visita seria anunciada. Nenhuma família seria permitida mencionar o assunto em salões ou correspondências. Antes da primeira entrevista, cada candidata receberia um simples acordo redigido pelo advogado da família, vinculando-a à discrição absoluta em relação às conversas, à existência da lista e aos critérios do duque. Qualquer violação, mesmo um sussurro elegante, seria considerada uma afronta direta à casa de Stirling. Era assim que o duque queria. E, no entanto, Londres, no outono de 1838, ainda fervilhava com especulações. Não havia anúncios nos jornais, nem bailes estratégicos, nem visitas conspícuas, mas havia ausências, convites recusados, jovens mulheres que desapareciam por uma manhã inteira e retornavam mais silenciosas do que antes. Pouco era dito, mas tudo era observado. O Duque de Stirling, viúvo há 4 anos, finalmente aceitara a necessidade de um herdeiro, mas ele não cortejaria, ele não dançaria, ele não perderia tempo com cerimônia. Ele delegou tudo. Ele ordenou a Annabelle que escolhesse por ele. A ironia não lhe passou despercebida. Cada nome que ela escrevia era uma sentença pronunciada sobre jovens mulheres reduzidas à moeda aristocrática e sobre si mesma, que nunca apareceria em nenhuma lista. Annabelle dobrou as páginas cuidadosamente e as trancou na gaveta da escrivaninha. As entrevistas começariam no dia seguinte, e sem ainda entender como, o duque começaria a perceber que o que ele procurava nunca estivera naquela lista. Sempre estivera parado diante dele, em silêncio. Capítulo 1. A lista e o silêncio. A manhã chegou envolta em névoa espessa e o cheiro de carvão úmido subindo das chaminés de Mayfair. Annabelle desceu as escadas de serviço às 6 horas, como fazia todos os dias, carregando a pasta de couro que continha na lista, 3 cadernos e as reputações de 32 jovens mulheres que nunca saberiam que haviam sido reduzidas a critérios. A cozinha zumbia com calor e vozes, mas ninguém olhava para ela. Annabelle ocupava um espaço indefinido, nem criada, nem dama, invisível para ambos os mundos. Ela pegou chá frio de uma bandeja abandonada e seguiu para o escritório do duque antes que alguém pudesse falar com ela. O corredor principal da Stirling House era tudo o que a ala dos criados não era. Amplo, silencioso, forrado com tapetes persas que engoliam o som. Annabelle caminhou lentamente, consciente do peso da pasta contra seu quadril. 32 vidas condensadas em parágrafos, esperanças forçadas em números, requisitos, adequação. Quantas delas sobreviveriam àquela escrivaninha? Ela parou diante das portas duplas de carvalho, respirou fundo, bateu. Entre. Sua voz era, como sempre, educada, distante, levemente irritada pela interrupção. Annabelle girou a maçaneta e entrou no escritório, que cheirava a tinta, couro e algo indefinível que ela associava apenas a ele. Tabaco, talvez. Ou fadiga. O Duque de Stirling estava junto à janela, de costas para ela, observando a praça encoberta pela névoa abaixo. Ele vestia um colete escuro sobre uma camisa branca imaculada, sem casaco, uma informalidade que ela nunca comentaria, mas que a fazia sentir que havia entrado em um espaço que não era seu.
Bom dia, Vossa Graça. Ele não se virou. As entrevistas começam hoje. Não era uma pergunta. Annabelle colocou a pasta na escrivaninha. Sim. Lady Catherine Aldridge às 10. Senhorita Louisa Hargrove ao meio-dia. Lady Philippa Crowe às 3. Você as conhece? Não pessoalmente. Mas você tem opiniões? Annabelle hesitou. Ele ainda não estava olhando para ela. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas, ombros tensos sob o colete de seda. No reflexo do vidro, ela podia ver seu perfil severo, a linha afiada de sua mandíbula, seus olhos fixos em algo que ela não podia alcançar. Lady Catherine é jovem, ela disse por fim, e frágil demais, segundo vários relatos. Senhorita Hargrove é mais adequada, 21, educada na França, uma leitora ávida. Lady Philippa, ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras. Lady Philippa é ambiciosa. E o que ela quer? Um ducado. Silêncio. Então algo como um riso muito breve para realmente ser um. Honesta, senhorita Sinclair. Você me contratou para ser honesta, Vossa Graça. Ele se virou, seus olhos azul escuros, quase pretos na luz cinzenta da manhã, encontraram os dela com intensidade calculada. Ele atravessou a sala lentamente, suas botas marcando o chão com um ritmo que Annabelle conhecia de cor. Ele parou a 2 passos de distância, perto demais. Você acredita que o casamento deveria ser uma transação? Ele perguntou, sua voz baixa, quase curiosa. Annabelle sustentou seu olhar. Eu acredito que o casamento é uma transação, Vossa Graça. Sempre foi. Algumas pessoas simplesmente têm o luxo de fingir o contrário. Algo mudou em sua expressão. Não suavidade, reconhecimento, breve, contido e indesejado. Você não finge, ele disse. Não é, senhorita Sinclair. Eu não tenho essa liberdade, Vossa Graça. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a como se a visse pela primeira vez. Annabelle sentiu o calor subir pelo pescoço, mas não desviou o olhar. Ela não demonstrou o quão desprotegida aquele olhar a fazia sentir. 3 candidatas hoje, ele disse, dando meio passo para trás. Você as entrevistará primeiro, avaliará adequação, temperamento, inteligência. Então eu as verei brevemente. 15 minutos cada. Você pretende escolher uma esposa em 45 minutos. Eu pretendo delegar a escolha a alguém mais qualificado. Annabelle piscou. Eu? Você conhece meus requisitos. Você compilou a lista. Você entende o que esta casa precisa. Ele pegou uma carta lacrada da escrivaninha. Escolha por mim, senhorita Sinclair. Escolha a duquesa que eu deveria ter. As palavras pairaram no ar como fumaça densa. Annabelle apertou a pasta até o couro pressionar a palma da mão. E se eu escolher errado? Ele olhou para ela por cima do ombro. Pela primeira vez não havia indiferença em seu olhar. Havia cansaço profundo, irreversível. É impossível escolher mais errado do que eu faria por conta própria. Então ele deixou o escritório, deixando-a sozinha com a lista, a responsabilidade e a inquietante percepção de que talvez ele não visse realmente quem estava diante dele. Annabelle sentou-se na cadeira de veludo que nunca lhe fora oferecida, abriu a pasta e começou a ler. Lady Catherine Aldridge, 17 anos, cabelo loiro, olhos azuis, fortuna considerável, desmaiou durante uma tempestade no último baile da temporada. Ela riscou o nome. Se ela deveria escolher a mulher que compartilharia a vida do duque, dormiria ao lado dele, daria à luz seus filhos, envelheceria naquela casa, quando Annabelle retornava à sua existência silenciosa, então ela escolheria alguém digno, mesmo que isso lhe custasse mais do que estava disposta a admitir. Capítulo 2. O Observador Silencioso. Richard Alcott, Duque de Stirling, reconheceu um erro no momento em que o cometeu. O dele ocorreu às 9 daquela manhã, quando disse à senhorita Sinclair para escolher por ele, não porque a tarefa em si fosse imprópria. Ela era meticulosa, discreta, inteligente demais para a posição que ocupava.
Mas porque ele disse isso enquanto olhava diretamente para ela. E porque, pela primeira vez em 3 meses, ele notou que os olhos dela não eram simplesmente castanhos. Eram cor de mel em luz clara. Âmbar quando ela baixava a cabeça. Ouro velho quando estava irritada. Ele não deveria saber disso. Richard atravessou o salão principal da Sterling House com passos deliberados, ignorando o mordomo que tentava entregar-lhe correspondência. Ele tinha 2 horas antes da primeira entrevista. 2 horas para lembrar a si mesmo que Annabelle Sinclair era uma empregada, uma parente distante, empobrecida, que havia aceitado a posição porque não tinha alternativa. Ela não era uma mulher que ele deveria notar. Ele entrou na biblioteca, fechou a porta e foi direto para o conhaque escondido atrás dos volumes de Blackstone. Serviu-se de uma medida generosa, bebeu metade em um gole e apoiou a testa nas prateleiras de mogno. 4 anos. 4 anos desde que Elelanena morrera no parto, levando consigo o filho que teria sido seu herdeiro. 4 anos de dever cumprido mecanicamente, de corredores vazios, de noites longas demais para serem preenchidas apenas pelo silêncio. Elelanena fora escolhida por seus pais, linda, adequada, perfeitamente indiferente a ele. O casamento deles durara 3 anos de cortesia polida e 2 quartos separados. Ela morreu sem nunca saber que Richard passara suas noites lendo, simplesmente para evitar voltar para a cama onde ela dormia como uma estátua de mármore. Ele parou de tentar amá-la 6 meses após o casamento, mas ele cumprira seu papel, a enterrara com honra, observara o luto e agora esperava-se que ele fizesse tudo de novo. Escolher outra mulher adequada, outra transação, outra vida arranjada para funcionar, nunca para ser vivida. Richard olhou para o relógio de pêndulo. 9h50. Senhorita Sinclair já estaria preparando o salão azul. Não havia razão para ir lá. Ele foi mesmo assim. O salão azul ficava no 2º andar, um espaço formal em azul escuro e dourado, uma sala que Elelanena nunca usara. Richard parou diante da porta entreaberta, escondido pela sombra do corredor. Annabelle estava junto à janela, ajustando um arranjo floral recentemente trazido por uma criada. Ela usava seu vestido cinza escuro habitual, simples, severo, de gola alta. O cabelo estava preso em um coque tão apertado que parecia desconfortável. Ela não era bonita pela definição da sociedade, mas havia algo em seus movimentos, precisos, econômicos, seguros, que prendia o olhar. Annabelle estudou o arranjo por um momento, então, sem hesitação, removeu 3 rosas brancas e as jogou na lareira. Richard quase sorriu. Quase. Ela se virou abruptamente, como se sentindo o peso de um olhar. Seus olhos se encontraram através da estreita abertura. Breve, elétrico. Annabelle baixou os olhos, ofereceu a mais tênue reverência e voltou para a escrivaninha. Richard recuou. Ele estava se comportando como um tolo. Ele desceu as escadas e se trancou no escritório até o meio-dia, quando o mordomo anunciou a chegada da senhorita Hargrove. Ele entrou no salão azul às 11h45. Annabelle estava sentada em uma cadeira lateral, mãos dobradas no colo, expressão neutra, a mesma que ela usava como armadura. Senhorita Louisa Hargrove, 21, cachos perfeitamente arrumados, vestido verde esmeralda, sorriu com polidez treinada. Richard conduziu a entrevista corretamente. Perguntas, respostas apropriadas, tudo como esperado. Quando ele perguntou se ela lera russo, seu desconforto foi imediato. Quando ele perguntou sobre atividades intelectuais após o casamento, a resposta veio muito ensaiada. Ela era exatamente o que ele havia pedido, e exatamente o que o sufocava. Ele encerrou a entrevista muito cedo e saiu da sala antes que pudesse reconsiderar. 10 minutos depois, Annabelle bateu na porta do escritório. Com todo o respeito, Vossa Graça, acredito que você sabotou aquela entrevista. Richard olhou para cima. Sabotou? Você foi desnecessariamente cruel com aquela mulher.
Ela estava irritada. Pela primeira vez, ela não fez esforço para disfarçar. Senhorita Hargrove era adequada, ela continuou. Se você queria algo diferente, deveria ter sido claro antes de me pedir para compilar a lista. Richard recostou-se na cadeira. Mas e você, senhorita Sinclair? Leu russo? Ela ficou perfeitamente imóvel. Isso é irrelevante, Vossa Graça. Responda-lhe a pergunta. Sim, eu li. E o que você achou dele? Annabelle respirou fundo e mediu as palavras. Ideias interessantes sobre liberdade. Ideias abomináveis sobre mulheres. Algo perto de um riso cruzou sua expressão. Abomináveis. Ele acreditava que as mulheres deveriam ser educadas para agradar aos homens. Isso é abominável. Silêncio. Então Richard fez a pergunta errada. Por que você está aqui, senhorita Sinclair? Ela encontrou seu olhar. Por que mulheres sem dote e sem proteção não escolhem, Vossa Graça? E a invisibilidade é preferível à mendicância. A resposta era limpa demais para ignorar. Perdoe-me, ele disse baixinho. Não, eu peço seu perdão. Eu não deveria ter perguntado. Annabelle virou-se para sair, então hesitou. Eu enviei um recado mais cedo cancelando a entrevista de Lady Catherine Aldridge. Lady Philipper chegará em 1 hora. Eu sugiro cortesia. Ela deixou a porta entreaberta. Richard permaneceu sozinho e compreendeu, com um atraso que pareceu quase cruel, que o erro não fora contratá-la. Fora permitir que ela se tornasse necessária. Capítulo 3. A distância calculada. Annabelle não voltou ao escritório do Duque por 3 dias, não porque ele a houvesse ordenado a ficar longe, não porque ela sentisse vergonha, mas porque, pela primeira vez desde que aceitara a posição, ela se sentia exposta. Como se aquela troca no escritório tivesse retirado uma camada de proteção da qual ela não percebera que precisava. Por que você está aqui, senhorita Sinclair? A pergunta a seguiu. Ela passou os 3 dias seguintes na biblioteca catalogando as respostas das candidatas, organizando suas observações em colunas meticulosas. Temperamento, educação, ambição, adequação à posição. Lady Philipper Crowe obtivera notas altas em todas as categorias, exceto uma. Uma que Annabelle inventara e não mostrava a ninguém, a capacidade de sobreviver à solidão daquela casa. Nessa categoria, Lady Philipper falhara completamente. A jovem era ambiciosa, brilhante, determinada. Ela seria uma duquesa magnífica, mas quando Annabelle perguntara como ela imaginava a vida diária na Sterling House, os longos dias sem compromissos sociais, as semanas entre bailes, o pesado silêncio dos corredores, Lady Philipper rira, como se a pergunta fosse absurda. Ah, senhorita Sinclair, uma duquesa mal está confinada a 4 paredes. Haverá recepções, visitas, obrigações na sociedade, e certamente passaremos as temporadas nas propriedades rurais, não aqui. Annabelle não dissera nada, mas havia riscado o nome de Philipper da lista naquela mesma noite, porque Sterling House, mesmo no coração de Mayfair, era uma espécie de exílio. O duque não recebia convidados. Ele não comparecia a bailes. Ele não abria seus salões à sociedade. A casa existia dentro de seu próprio silêncio, como se tivesse sido construída para guardar segredos em vez de pessoas. Lady Philipper não sobreviveria a isso. Agora, sozinha na biblioteca às 7 da manhã, Annabelle olhava para os 29 nomes restantes e sentia o peso de cada um. 29 mulheres que ela nunca seria. 29 futuros que não lhe pertenciam. Ela fechou o caderno com mais força do que o necessário. Trabalhando cedo, senhorita Sinclair. Annabelle congelou. Ele estava na porta da biblioteca, ainda em suas roupas de montaria, botas sujas de lama, casaco escuro aberto sobre um colete de couro, cabelo levemente despenteado. Ele deve ter cavalgado ao amanhecer pelo Hyde Park. Deve ter cavalgado até a exaustão. Ela se levantou lentamente, mantendo a escrivaninha entre eles. Bom dia, Vossa Graça. Silêncio. Ele não se moveu da soleira. Ele apenas a observou com aquela intensidade silenciosa que a fazia sentir
como se estivesse sendo lida página por página. Você tem me evitado, ele disse por fim. Não era uma acusação, era uma observação. Eu estive ocupada com a lista. A lista? Ele entrou na biblioteca e fechou a porta atrás de si. Annabelle sentiu o espaço encolher. Quantos restam? 9 de 32. Sim. Ele parou ao lado das prateleiras de filosofia, puxou um volume aleatoriamente. Ele o abriu, mas não leu. Apenas o segurou como se precisasse de algo para fazer com as mãos. Você riscou Lady Philipper da lista. Não uma pergunta. Annabelle respirou fundo. Sim, Vossa Graça. Por quê? Porque ela não sobreviveria aqui. Ele levantou os olhos do livro por fim. Aqui, nesta casa. Annabelle gesticulou levemente para as paredes forradas de livros, para o silêncio espesso ao redor deles. Ela espera recepções constantes, bailes frequentes, visitas diárias. Ela espera que ser duquesa signifique viver sob lustres, mas você não vive assim. Esta casa não funciona assim. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Lady Philipper é brilhante, Vossa Graça, mas ela brilha apenas sob os holofotes. Aqui, dentro deste silêncio, sem a sociedade que ela espera comandar, ela definharia, e ela passaria a ressentir você por isso. Silêncio longo, pesado. Richard fechou o livro lentamente e o devolveu à prateleira. Você acredita que esta casa apaga as pessoas? Não era uma pergunta. Ainda assim, Annabelle respondeu. Eu acredito que a solidão apaga as pessoas. E esta casa contém uma abundância dela, mesmo no meio de Londres. Ele se virou completamente para ela, encostando-se na prateleira, braços cruzados em um espelho inconsciente de sua postura anterior. E você? Você se sente desvanecendo aqui? Algo apertou na garganta de Annabelle. Ela olhou para a janela, onde a névoa matinal ainda velava a praça Mayfair. Eu já estava desvanecida quando cheguei, Vossa Graça. As palavras foram mais honestas do que ela pretendia, mais expostas. Ela fechou os olhos brevemente, irritada consigo mesma. Quando os abriu, ele estava mais perto. Não muito perto. Apenas 2 passos mais próximo, mas perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de couro, cavalo e névoa agarrados a ele. Peço desculpas pelo que disse no escritório, Richard disse baixinho. Foi inapropriado. Foi honesto, Vossa Graça. Foi cruel, senhorita Sinclair. Ela finalmente encontrou seu olhar, seus olhos azul escuros, cansados, contendo algo que ela não sabia nomear, não desviou o olhar. Você não me deve desculpas. Eu trabalho para você. Eu não sou não o quê? Eu não sou frágil demais para a honestidade. Algo mudou em sua expressão, não um sorriso. Talvez algo próximo de respeito. Não, você certamente não é. Ele se afastou, retornando à porta, restaurando a distância segura entre eles. Annabelle respirou mais facilmente. Preciso que você selecione 3 novas candidatas para esta semana. Ele disse, retomando seu tom formal. Mas desta vez, escolha mulheres que pudessem viver nesta casa, que não esperam luz constante, que entendam o que é isto. Ele gesticulou vagamente. Para a biblioteca, para os corredores silenciosos além da porta, para o peso invisível que pressionava cada cômodo da Sterling House. Annabelle assentiu lentamente. Mulheres que entendem a solidão. Sim, ela hesitou. E se elas ainda se sentirem esquecidas aqui, se elas ainda desvanecerem? Richard pausou com a mão na maçaneta da porta. Ele não se virou. Então, pelo menos elas não me odiarão por isso. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Annabelle permaneceu sozinha na biblioteca, olhando para a porta fechada, sentindo algo estranho e doloroso se instalar em seu peito. Ele não queria uma esposa. Ele queria uma testemunha. Alguém que pudesse existir ao lado de sua solidão sem tentar consertá-la, sem exigir que ele se tornasse outra pessoa. E pela primeira vez, Annabelle entendeu por que escolher por ele era impossível. Porque não havia mulher na lista, nenhuma mulher em Londres, talvez em toda a Inglaterra, que quisesse o que ele realmente oferecia.
frieza, silêncio. Ela abriu o caderno novamente, virando as páginas até chegar a nomes que havia anteriormente descartado como inadequados. Viúvas jovens, filhas mais velhas sem perspectivas, mulheres muito educadas, muito quietas, muito estranhas para o mercado de casamentos. Mulheres que conheciam a solidão. Ela começou a escrever e tentou ignorar a voz pequena e perigosa sussurrando no fundo de sua mente. Você também sabe. Você sobreviveria. Ela fechou o caderno abruptamente, voltou ao trabalho e fingiu que seu coração não acelerava toda vez que ouvia seus passos no corredor. Capítulo 4. O peso do que nunca foi dito. Richard percebeu que ela estava procurando no momento em que se viu parado do lado de fora da biblioteca pela terceira vez naquela semana. Ele não entrou. Ele apenas permaneceu ali, ouvindo o som de canetas raspando papel, o suave virar de páginas, a respiração contida de alguém trabalhando sozinho e esquecendo-se de pausar. Ele sabia a hora em que ela descia para o café da manhã, muito cedo, antes dos outros criados. Ele sabia que ela evitava a sala principal. Ele sabia que ela carregava aquela maldita pasta de couro para todo lado, como se deixá-la ir significaria perder seu propósito. Ele não deveria saber dessas coisas. Ele se afastou da porta e voltou para seu escritório, onde uma pilha de correspondências o aguardava. Cartas de advogados, relatórios de propriedades rurais, 3 convites para bailes aos quais ele não compareceria. E no fundo da pilha, um envelope lacrado com cera preta. Richard o reconheceu imediatamente, sua mãe. Ele o abriu com a lâmina de prata, lendo as linhas escritas em sua letra severa e inconfundível. Meu caro Richard, escrevo para perguntar sobre o progresso da seleção de candidatas. Confio que a senhorita Sinclair está cumprindo seus deveres adequadamente e selecionando jovens mulheres de linhagem impecável. Como discutimos, confio que você está levando este assunto a sério. A escolha de uma duquesa não é uma tarefa a ser delegada indefinidamente. Requer supervisão apropriada. Por esta razão, decidi retornar a Londres em 3 semanas para supervisionar o processo pessoalmente. Será benéfico avaliar as candidatas e garantir que tudo está sendo conduzido com a seriedade que a posição exige. Aguardo sua resposta. Sua mãe, a duquesa viúva de Stirling. Richard dobrou a carta lentamente e a jogou no fogo. Sua mãe sempre soubera exatamente onde enterrar a lâmina. Não no que dizia, mas no que insinuava. Confio que você está levando isso a sério. Como se ele ainda fosse uma criança incapaz de julgamento, como se ele exigisse supervisão. Como se Elelanena não tivesse sido precisamente o tipo de escolha apropriada que destruíra qualquer ilusão de que o casamento pudesse ser algo além de um contrato frio. Talvez ela estivesse certa. Ele serviu-se de conhaque, embora fossem apenas 10 da manhã, e observou as chamas consumirem o papel. Em 3 semanas, sua mãe chegaria e exigiria resultados. Exigiria conhecer a futura duquesa. Exigiria que ele parasse de adiar o inevitável. Ele terminou a bebida em um gole e saiu do escritório antes que pudesse pensar demais. Ele encontrou a senhorita Sinclair no jardim de inverno. Ele não esperava isso. Ela nunca ia ao jardim de inverno, ou assim ele acreditava. No entanto, lá estava ela, parada sob a estrutura de vidro que Elelanena havia encomendado e nunca usado, observando os arbustos de rosas selvagens que haviam crescido sem controle por 4 anos. Ela usava um casaco escuro sobre seu vestido cinza, mas sem luvas. Suas mãos nuas seguravam um caderno aberto, e ela escrevia com urgência contida, como se tivesse medo de perder a linha de pensamento. Richard parou na soleira, observando. Ela não o notou. Ela estava completamente absorta, a testa franzida, os lábios movendo-se silenciosamente enquanto contava algo, linhas talvez, nomes. Então uma rajada de vento frio entrou pela porta parcialmente aberta, e a senhorita Sinclair estremeceu.
o caderno escorregando de suas mãos. Richard agiu antes de pensar. Ele o pegou e o devolveu, percebendo tarde demais que estava perto demais, que podia ver o leve rubor em suas bochechas do frio, que havia uma pequena cicatriz em sua têmpora esquerda, quase invisível. Vossa Graça, ela disse assustada. Eu não sabia que você estava aqui. Nem eu sabia que você estava, ele respondeu. Ela pegou o caderno rapidamente, segurando-o contra o peito. Eu estava fazendo anotações sobre as candidatas. Richard olhou ao redor do jardim abandonado para as rosas emaranhadas, o vidro embaçado. Aqui, preciso de silêncio para pensar. A biblioteca não é silenciosa o suficiente. É silenciosa demais. Ela desviou o olhar. Peço desculpas. Não deveria ter vindo aqui sem permissão. Esta casa é grande demais para eu me importar onde você trabalha, senhorita Sinclair. Ela assentiu, mas não se moveu. Ela tremia levemente, orgulhosa demais para admitir o frio. Richard tirou o casaco. Pegue isso. Os olhos dela se arregalaram. Vossa Graça, eu não posso, você pode. Sua voz era firme. Não permitirei que minha secretária adoeça por orgulho. Ela hesitou, então aceitou. O casaco era grande demais. As mangas engoliram suas mãos. O tecido ainda retinha o calor dele. Algo apertou dolorosamente no peito de Richard. Obrigada, ela murmurou. Ele inclinou a cabeça e se virou, precisando de distância. Ar, qualquer coisa, menos a visão dela embrulhada em algo que lhe pertencia. Vossa Graça, ele parou sem se virar. As novas candidatas, Annabelle disse hesitantemente. Eu reduzi a lista para 5 mulheres mais quietas, mas algumas são viúvas. Uma tem 32 anos, outra é filha de um visconde. Elas não são o que a sociedade esperaria. Richard olhou por cima do ombro. E o que você pensa? Eu acho que elas são honestas, que não esperam ser salvas. Ela hesitou. Eu acho que elas entendem o custo das coisas. Ele a estudou em silêncio, reconhecendo em seu olhar firme algo perigosamente próximo de compreensão. Agende as entrevistas. Sim, Vossa Graça. Richard deixou o jardim de inverno antes que pudesse cometer um erro maior, como perguntar por que ela entendia tão bem aquele custo. Ou por que aquele lugar frio e esquecido de repente parecia menos vazio quando ela estava lá. Ele se trancou em seu escritório e parou diante da lareira fria e apagada, suas mãos apoiadas no mármore, respirando como se a própria contenção fosse um esforço físico. 3 semanas. Em 3 semanas, ele teria que escolher uma das 5 mulheres que a senhorita Sinclair havia selecionado. Mulheres quietas, mulheres honestas, mulheres que entendiam a solidão. Richard permaneceu ali observando o fogo até que seu calor perdesse o significado. Ele voltou para sua escrivaninha para revisar os documentos que Annabelle havia deixado antes. Listas, notas, observações escritas naquela caligrafia firme e controlada que nunca denunciava a pressa. Ao levantar um dos cadernos, algo escorregou e caiu no chão. Um pedaço de papel dobrado. Não fazia parte da lista. Não tinha selo, nem endereço. Richard hesitou apenas um momento antes de se curvar. O papel era velho, o vinco gasto de dobraduras repetidas, a tinta levemente desbotada. Ele não deveria lê-lo, mas leu. Annabelle, se tudo correr como prometido, voltarei antes do inverno. Não posso oferecer garantias, apenas a certeza de que penso em você todos os dias. Espere por mim, Jó. Não havia data nem assinatura completa, apenas aquela inicial, cuidadosa demais para ser casual, antiga demais para ser recente. Algo mudou no peito de Richard. Ele dobrou o papel novamente com o cuidado que se usa para fechar algo que não lhes pertence. Ele estudou o caderno aberto na escrivaninha. Na margem de uma página, quase apagada pelo tempo, havia uma breve nota. Ele prometeu que voltaria. Nada mais. Nem lamento, nem raiva, nem continuação.
Richard entendeu então, com uma clareza desconfortável, que a história de Annabelle não era a história de uma mulher abandonada. Era a história de uma mulher que esperara. E quando a espera não se cumpriu, ela continuou. E agora ela estava ali, escolhendo uma esposa para ele. Não havia resposta escrita, nem exigência, nem súplica. Apenas silêncio. Ele devolveu o papel ao seu lugar entre as páginas, exatamente como o encontrara. Como se nunca o tivesse visto. Como se aquele passado ainda merecesse a privacidade que ela nunca exigira. Mas algo havia mudado, porque agora ele sabia. Annabelle Sinclair não era meramente alguém que entendia a solidão. Ela era alguém que havia perdido o único futuro que ousara desejar e permaneceu. Trabalhou, serviu, escolheu para os outros, sem nunca exigir que alguém a escolhesse. Richard apagou as velas no escritório uma a uma e ficou por um longo momento na escuridão. Em 3 semanas, ele teria que escolher uma esposa. O que ele ainda não sabia, e o que o perturbava mais do que deveria, era se ele conseguiria aceitar que depois disso, Annabelle simplesmente se afastaria. Capítulo 5. O critério invisível. Annabelle acordou antes do amanhecer com o estômago apertado, como se seu corpo tivesse entendido primeiro o que sua mente se recusava a nomear. Ela se vestiu no escuro, acendendo apenas uma vela para não acordar a criada no quarto ao lado. Ela prendeu o cabelo em seu coque severo habitual, apertou o vestido cinza-carvão, da mesma cor de sempre, e desceu as escadas de serviço com a pasta de couro pressionada contra o peito. Sterling House ainda dormia. Havia o farfalhar distante da lenha sendo arrumada, o estalar abafado de um fogo recém-aceso em algum lugar profundo do edifício e o ranger cuidadoso das tábuas do chão sob seus passos. Mesmo no coração de Mayfair, a residência mantinha um silêncio próprio, não a ausência de som, mas a presença constante de algo que nunca a abandonava. Na biblioteca, Annabelle acendeu as velas uma a uma. A luz dourada abriu círculos tímidos sobre a mesa, recusando-se a alcançar os cantos mais escuros, como se até mesmo o brilho respeitasse os limites daquele lugar. Ela arrumou os papéis com método. 5 nomes, 5 destinos possíveis. O primeiro no topo, como se a ordem pudesse impor uma espécie de justiça. Senhora Helena Ashton, 32, viúva de um capitão naval. Annabelle leu as notas pela 4ª vez. Educada, sóbria, sem escândalo, viúva há 3 anos, sem filhos, leitora assídua, francês, correto, considerada muito reservada para grandes salões, perfeita. Ela fechou os olhos por um momento e sentiu o pensamento deslizar como uma corrente de ar fria. Ela sobreviveria aqui. Ela o entenderia. Ela seria adequada e você voltaria a ser invisível. Annabelle abriu os olhos, irritada como se o próprio pensamento fosse uma falha moral. Ela pegou a caneta, mergulhou-a na tinta e começou a rascunhar perguntas. O que você considera lealdade? Sua mão parou no meio da linha. Lealdade? A memória veio com uma nitidez abrupta. Papel amarelado dobrado e desdobrado tantas vezes que trazia o cheiro de gavetas e invernos antigos. Tinta levemente desbotada, ainda firme. Se tudo correr como prometido, voltarei antes do inverno. Espere por mim. Annabelle respirou fundo. Sua garganta apertou rápido demais, e isso a enfureceu ainda mais. Ela riscou a pergunta com força excessiva. A tinta se espalhou como se a página tivesse sangrado. Ela escreveu outra pergunta. Mais segura, mais fria. Como você imagina dias sem obrigações sociais? Prático, inofensivo, sem armadilhas. O som tênue de uma cadeira sendo movida atrás dela fez a nuca dela ficar rígida. Annabelle não se virou. O duque havia entrado na biblioteca sem se anunciar e havia ocupado uma poltrona perto das prateleiras. Um livro jazia aberto em suas mãos.
Ele virava as páginas com demasiada atenção para um homem que não estava realmente lendo. Annabelle continuou escrevendo, tentando ignorar o peso de sua presença atrás dela. Ela riscou uma pergunta, hesitou sobre outra. Quando o som do livro fechando ecoou, ela já estava preparada para isso. Richard veio à mesa. Seus olhos foram imediatamente para as linhas escuras riscadas no papel. Lealdade, ele leu baixinho. O rosto dela esquentou. Decidi que era inapropriado, muito pessoal. Richard levantou o olhar. Lealdade é inapropriada para uma primeira entrevista? Sim. Ele pegou a caneta esquecida e a rolou entre os dedos, um gesto distraído demais para ser inteiramente casual. E o que você considera apropriado? Gestão doméstica, expectativas, vida diária. Annabelle indicou a nova folha sem encontrar seus olhos. Perguntas que não envolvem o coração. A palavra escapou antes que ela pudesse impedi-la. Richard pousou a caneta novamente, perto demais dos dedos dela. A senhora Ashton chega às 10 de Holmes. Uma breve pausa. Estarei presente desde o início. Minha mãe chega em algumas semanas. Não vou sentar em outra dessas salas sem saber exatamente o que estou fazendo. Ele saiu e o silêncio se adensou. Annabelle voltou ao trabalho, forçando a mão de volta à página, fingindo que seu coração não batia em um ritmo diferente. Às 10 em ponto, a senhora Helena Ashton chegou. Annabelle a recebeu no salão azul e notou de imediato o vestido azul marinho sem ornamentos, o cabelo loiro preso com simplicidade elegante, a postura que não pedia aprovação. Seus olhos pálidos não continham brilho ansioso, apenas atenção. Senhora Ashton, obrigada por vir. A honra é minha, senhorita Sinclair. Elas se sentaram. Annabelle abriu seu caderno e a porta abriu novamente. O duque entrou. A senhora Ashton levantou-se imediatamente e fez uma reverência com compostura. Vossa Graça, senhora Ashton. Ele gesticulou para ela se sentar e ocupou a cadeira perto da lareira, mantendo distância. Por favor, continue. Estou apenas observando. A viúva lançou um olhar rápido para Annabelle. Curto demais para ser um pedido, longo demais para não ser nada. E sentou-se. Annabelle inspirou. Conforme declarado no acordo, o Duque de Stirling procura uma esposa que entenda a natureza prática do casamento aristocrático. Eu entendo perfeitamente. Você é viúva há 3 anos. Sim. Meu marido, capitão Thomas Ashton, morreu em serviço naval na Índia. A voz dela era firme, sem tremor, sem encenação. O que você fez desde então? Eu vivi em Hampshire. Eu gerenciei a casa da minha mãe até ela falecer no ano passado. Agora eu vivo sozinha com uma renda modesta, mas suficiente. Você deseja se casar novamente? Uma curta pausa. Humana. Eu desejo estabilidade, senhorita Sinclair. Um lar, um propósito claro. Annabelle reconheceu o tom de alguém que aprendera a não pedir demais. E suas expectativas dentro do casamento, respeito mútuo, deveres cumpridos, nada além disso. Perfeito. Annabelle olhou involuntariamente para o duque. Ele estava sentado imóvel, dedos entrelaçados, observando como se procurasse um piso invisível. A Stirling House é diferente de outras residências ducais, Annabelle continuou. Sua Graça não costuma receber visitas. Há longos períodos de silêncio aqui. O silêncio não me incomoda. E a solidão? A viúva sorriu com delicadeza medida. Solidão e silêncio não são o mesmo. Aprendi a diferença na última vez que meu marido zarpou. Annabelle baixou os olhos brevemente, como se precisasse de algo sólido para evitar ser puxada para suas próprias memórias. Você descreveria suas responsabilidades domésticas? A resposta foi precisa, eficiente, correta. E então, com um sorriso polido demais para ser inocente, a senhora Ashton disse: Devo dizer, admiro como Sua Graça conduziu este processo. Delegar a uma assistente capaz evita complicações sentimentais. A frase atingiu Annabelle com precisão cirúrgica. Você é exatamente o tipo de mulher que mantém uma casa funcionando sem chamar a atenção para si mesma. A senhora Ashton continuou.
essencial, valiosa onde você está. Você conhece seu lugar, sem precisar que seja dito em voz alta. Eu apenas cumpro meus deveres, senhora Ashton. Annabella respondeu, sua voz suave como vidro. O silêncio que se seguiu foi breve. Então a voz do duque cortou o ar. Senhora Ashton. Richard levantou-se e caminhou até a janela, cruzando as mãos atrás das costas. A névoa lá fora, de repente, parecia mais fácil de enfrentar do que o que estava na sala. Você disse que valoriza o silêncio. O que você faz quando não há nada para fazer? A senhora Ashton piscou, incomodada. Eu leio, Vossa Graça. Eu costuro. Eu escrevo cartas. E quando não há mais ninguém para quem escrever? Um pequeno desconforto surgiu. Pequeno, mas real. Eu não entendo a pergunta, Vossa Graça. Richard virou-se lentamente. Eu observei uma casa inteira continuar a funcionar enquanto alguém morria por dentro. A sala ficou imóvel. Você entende a solidão, senhora Ashton? Não a ausência temporária, mas o tipo que não oferece prazo nem promessa. A viúva se endireitou defensiva. Eu perdi meu marido, Vossa Graça. Sim, você o lamentou. Você retomou a vida com ordem. Ele deu um passo à frente. Mas se eu perguntar o que resta quando não há mais nada para gerenciar, o que resta? Ela olhou para Annabelle procurando algo que não estava lá. Eu não sei que resposta você espera de mim, Vossa Graça. Honestidade. A senhora Ashton respirou fundo. Então serei honesta. Eu sei que o casamento é um contrato. Eu cumpriria meus deveres. Eu seria leal, apropriada, dedicada. Mas ninguém pode carregar a solidão de outra pessoa, Vossa Graça. No final, cada um carrega seu próprio silêncio absoluto. Annabelle sentiu seu coração disparar. Era uma resposta madura, lúcida, real e ainda assim. Richard permaneceu perfeitamente imóvel por um momento, como se tivesse ouvido exatamente o que não queria ouvir. Obrigado por sua honestidade, senhora Ashton. Senhorita Sinclair a acompanhará. A viúva saiu com alívio contido. Annabelle permaneceu sentada, olhando para suas anotações. Algo estranho e inquietante se formando em seu peito. Senhorita Sinclair. Ela levantou os olhos. Richard estava novamente perto da janela. Risque o nome dela da lista. Annabelle piscou. Vossa Graça. Ela não serve, mas ela é exatamente o que você pediu. Quieta, honesta. Ela entende o que é solidão. Richard demorou demais para responder. Ela entende, ele disse por fim, mas ela não ficaria. Annabelle ficou muito parada. Não ficaria? Ele olhou para ela por um instante que durou demais. Ela faria o que é correto. Ela desempenharia o papel. Ela suportaria por cortesia. Uma pausa. Mas quando o peso se tornasse demais, ela partiria. Annabelle engoliu em seco. Então, o que você está procurando, Vossa Graça? Sua voz veio baixa, sem ornamentos. Alguém que fica, não porque ela deve, não porque é apropriado, mas porque ela sabe exatamente no que está entrando e ainda escolhe permanecer. Annabelle baixou o olhar para o caderno. O nome da senhora Helena Ashton de repente parecia pequeno. Ela pegou a caneta. Ela traçou uma linha final lenta sobre ele. 4 candidatas restantes, Vossa Graça. Richard assentiu sem olhar para ela. Continue. Ele saiu da sala e Annabelle ficou sozinha com a lista menor e uma certeza crescendo como febre. Ele não estava procurando uma duquesa. Ele estava procurando alguém que pudesse viver dentro daquela casa sem pedir que ela mudasse, sem exigir promessas, sem transformar o silêncio em acusação. Annabelle fechou o caderno com cuidado excessivo. Annabelle sentiu o pensamento se instalar mais claro do que ela poderia suportar negar. Ela já era exatamente o que ele estava procurando. Capítulo 6. A distância impossível. Richard sabia que havia cometido um erro no exato momento em que riscou o nome da senhora Helena Ashton. Ele sabia disso mesmo antes que a tinta secasse, não porque ela fosse inadequada. Muito pelo contrário. Ela era tudo o que a posição exigia.
madura, discreta, inteligente o suficiente para não esperar mais do que ele poderia oferecer. Uma mulher que entenderia o silêncio da Sterling House como parte do acordo. Esse era precisamente o problema. 2 entrevistas depois, a lista parecia menor do que deveria. Nos dias que se seguiram, Richard se viu inventando razões para eliminar cada nome restante. Uma pausa mal colocada, uma resposta muito correta, um entusiasmo medido com muito cuidado. Nada disso era uma causa real. Após a última entrevista, ele se trancou em seu escritório e ficou diante da lareira fria e apagada, as mãos apoiadas no mármore, respirando como se a própria contenção fosse um esforço físico. Alguém que fica, não porque deve, não porque é apropriado, mas porque ela sabe exatamente no que está entrando e ainda escolhe permanecer. As palavras haviam escapado dele muito facilmente. Muita verdade, muita exposição. E Annabelle as ouvira. Ele fechou os olhos, tentando reconstruir a máscara que usara por 4 anos desde a morte de Elelanena. Desde o dia em que aprendeu que sentir era um luxo que um ducado não podia pagar. Mas a máscara não se assentava novamente. Porque o problema não eram as candidatas. Era a mulher que as julgava, julgando. Annabelle sentiu a mudança antes que qualquer ordem fosse dada. Nos 3 dias seguintes à entrevista, Richard não apareceu na biblioteca. Ele não passou pelo jardim de inverno. Ele não interrompeu seu trabalho com perguntas curtas ou observações disfarçadas de profissionalismo. A casa continuou funcionando. O silêncio permaneceu intacto, mas algo se retirara. Ela não se permitiu nomear isso como mágoa. Ela simplesmente ajustou seu ritmo, tornou-se mais precisa, mais correta, mais invisível. Quando a nota chegou, não houve surpresa. Era breve. Confirmava horários e a próxima entrevista, nada além do necessário. A caligrafia era dela, firme, econômica. Terminava com uma única palavra: respeitosamente. Annabelle sabia exatamente o que isso significava. Ela entendia o limite que estabelecia. Era distância formal, precisamente o que se esperava dela e precisamente o que mais doía. Richard leu a nota 3 vezes. Não havia nada de errado com ela. Nenhuma frieza excessiva, nenhuma quebra de decoro. E ainda assim a palavra final o irritava como uma roupa cortada um pouco errada. Respeitosamente, ele dobrou o papel e o colocou na gaveta onde guardava documentos importantes. Só depois ele reconheceu o absurdo do ato. Não era importante. Ainda assim, ele não o jogou fora. Na manhã seguinte, ele foi ao Salão Azul às 10 horas. Muito cedo para ser coincidência, muito tarde para parecer acidental. Ele não informou Annabelle. Parte dele queria testá-la. Outra parte simplesmente queria vê-la. Annabelle estava sozinha no Salão Azul quando ouviu seus passos. Ela não se virou imediatamente. Ela ajustou uma cadeira que já estava alinhada, verificou os papéis na mesa. Controle era uma língua que ela falava fluentemente. Vossa Graça. Ela fez uma breve reverência e voltou à sua tarefa como se a presença dele fosse comum, como se seu corpo não tivesse reagido antes que sua mente pudesse intervir. Cheguei cedo, ele disse. Sim, Vossa Graça, você chegou. Ela não levantou os olhos. Richard perguntou sobre a senhorita Vale. Annabelle respondeu com eficiência. Inteligente demais, honesta demais, sem adornos. Então ele disse quase distraidamente. Honesta como você. O ar mudou. Annabelle apertou a borda da mesa. Eu não sou uma medida de nada, Vossa Graça. Era verdade, ou pelo menos o que ela repetira para si mesma por anos. Richard a estudou por um momento longo demais. Ela me sobreviveria? Ele perguntou. Eu acredito que sim, Vossa Graça. Annabelle escolheu suas palavras cuidadosamente. Para sobreviver a você, é preciso apenas ser uma mulher que entende a solidão, que sabe como viver com ela, ou pelo menos tolerá-la sem desaparecer. Richard deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. O silêncio foi imediato.
Lentamente ele levantou os olhos para os dela. Então a pergunta veio, inesperada, em voz baixa. E você, senhorita Sinclair, me sobreviveria? Vossa Graça. Ela tentou recuar para o espaço seguro que sempre ocupara. Responda-me, senhorita Sinclair. Sua voz estava calma, mas não permitia fuga. Você me sobreviveria? Annabelle sustentou seu olhar por um longo momento. Não havia curiosidade ali, nem desafio. Havia reconhecimento, cru, direto, impossível de ignorar. Mentir teria exigido muito esforço. Sim, ela disse por fim. Por quê? Ela respirou fundo. Porque eu sobrevivi a coisas piores. As palavras pairaram entre eles, nuas e irrecuperáveis. Ela não disse mais nada. Ela não precisava. Uma batida suave na porta quebrou o silêncio pesado antes que Annabelle pudesse se recuperar. Vossa Graça, a senhorita Velle chegou, o mordomo anunciou. Richard recuou imediatamente, não abruptamente, não apressadamente. Era o recuo calculado que Annabelle bem reconhecia, o movimento de alguém que recupera a segurança antes de revelar demais. Ele compôs sua expressão, endireitou o colete, recriou a distância e saiu da sala antes que ela pudesse falar. Annabelle inspirou uma vez, apenas uma vez antes de se virar. A senhorita Dorothy Aval entrou com a postura de alguém que não esperava agradar. Não havia excesso de nervosismo, nem ansiedade ensaiada. Seu vestido era simples, bem cuidado, sem qualquer tentativa de exibição. Seu olhar era firme demais para uma mulher que ainda acreditava que poderia ser escolhida. Annabelle a reconheceu imediatamente. Essa mulher conhecia o mesmo tipo de invisibilidade, o tipo que não grita, não protesta, se instala lentamente até parecer natural. Durante a entrevista, Annabelle conduziu tudo com impecável precisão, perguntas claras, anotações objetivas, tom neutro. No entanto, algo dentro dela estava desalinhado, como se parte de sua atenção tivesse permanecido presa no momento anterior. Dorothy falou de estudo, de leitura, de preservar um mínimo de dignidade quando não existia melhor opção. Ela falou de continuar porque parar nunca havia sido possível. Annabelle sentiu o reconhecimento apertar em seu peito. Quando Richard perguntou se Dorothy já havia amado alguém, Annabelle sentiu o impulso de interromper. O impulso veio muito rápido. Ela o conteve. A resposta veio simples, indramática. E naquele instante, Annabelle soube que aquela candidata não sobreviveria à lista, não porque fosse fraca, mas porque ela havia aceitado muito cedo que ninguém jamais a escolheria. Quando Richard pediu a Annabelle para riscar o nome, ela notou seu olhar, direto, deliberado, impiedoso. É você, senhorita Sinclair, ele disse. As palavras a atingiram com crueldade precisa. Não havia raiva nelas, apenas cálculo. Ela já aceitou o lugar que o mundo lhe atribuiu. Annabelle não argumentou porque sabia. Ela sabia que ele estava certo. E ela sabia com clareza dolorosa que ele estava dizendo isso para mantê-la distante. Ela baixou os olhos, riscou o nome lentamente como se o gesto carregasse um peso moral. 3 candidatas restantes, ela disse, mantendo a voz firme. Richard ordenou-lhe que continuasse e saiu. Annabelle permaneceu sozinha no salão azul, a lista agora menor, a tinta ainda fresca sobre os nomes, e a percepção se impôs com clareza desconfortável. Ele não estava eliminando mulheres. Ele estava eliminando todas as alternativas que não exigissem que ele admitisse o que ele já via. Em algum lugar no silêncio daquela casa grande demais para seus ocupantes, Annabelle entendeu algo ainda mais perigoso. Richard não a via como uma empregada, nem como uma parente distante. Ele via nela o que nenhuma lista poderia conter, e não saber se aquele reconhecimento levaria à salvação ou à ruína era talvez a distância mais impossível de todas. Capítulo 7. A escolha invisível.
Annabelle não dormiu naquela noite, não por ansiedade, não por medo, mas porque uma única frase continuava voltando com cruel precisão, repetindo-se no escuro como um sussurro que se recusava a deixá-la descansar. Ela é você, senhorita Sinclair. Ela permaneceu imóvel, olhando para o teto rachado do quarto estreito na ala dos criados, ouvindo a respiração calma da criada no quarto ao lado, tentando entender não o que Richard dissera, que ela entendera perfeitamente, mas por que ele escolhera dizer daquela forma. Não fora um elogio, não fora uma confissão, fora um corte. Ele não eliminara a senhorita Dorothy Avalli por ser inadequada. Ele a eliminara porque reconhecera nela algo que se recusava a aceitar em Annabelle. Não era que as candidatas tivessem falhado. Era que nenhuma delas era necessária. A senhora Helena Ashton não falhara. A senhorita Dorothea Vale não falhara. Elas simplesmente não eram a resposta que ele não ousava nomear. Annabelle virou-se de lado, puxando o cobertor até o queixo. Richard não procurava uma mulher que pudesse suportar a vida dele. Ele procurava alguém que pudesse conhecê-lo sem exigir que ele mudasse. E isso tornava tudo perigosamente simples. Ela não havia desistido de ser escolhida. Ela nunca havia desistido. Ela simplesmente aprendera a não esperar. Quando a madrugada finalmente chegou, cinzenta, fria, indiferente, Annabelle já sabia que algo havia mudado irremediavelmente. Ela desceu para a biblioteca antes das 6, como sempre fazia. Mas quando abriu a pasta com os 3 nomes restantes, algo mudou. Não era mais apenas dever. Era medo. Porque se aquelas 3 também falhassem, e uma certeza silenciosa lhe dizia que falhariam, não restaria lista nem nomes, e então o Duque teria que admitir que o critério que ele procurava talvez não existisse, ou pior, que ele estivera ali o tempo todo. Annabelle abriu seu caderno em uma página em branco e começou a escrever. Não perguntas de entrevista, mas algo muito mais perigoso. Critérios que o Duque busca, mas não articula. Entende a solidão. Não apenas a tolera, vive nela. Não espera ser salva. Não desistiu completamente de ser escolhida. Permanece não por dever, mas porque sua caneta parou. Ela olhou para a linha inacabada. Porque o quê? Porque ela ama. Não, Richard não procurava amor porque ela pertence, talvez. Mas pertencer exigia ser vista. E ele não via realmente ninguém. Exceto Annabelle, fechou o caderno com um movimento brusco. Ela não podia permitir que aquele pensamento se completasse. Pensamentos, uma vez completos, exigiam consequências. E ela ainda tinha trabalho a terminar. Ela tinha que conduzir as entrevistas, observar os fracassos com dignidade e então retornar ao lugar que sempre ocupara. Era simples, era claro, era impossível. A porta da biblioteca abriu-se. Annabelle levantou os olhos, esperando uma criada. Era ele. Richard entrou lentamente, fechando a porta atrás de si. Ele não estava vestindo suas roupas de montaria. Ele estava vestido com formalidade severa, colete escuro, gravata impecável, cabelo precisamente arrumado, como se estivesse se preparando para um confronto invisível. "Bom dia, Vossa Graça", ela disse levantando-se. "Sente-se, senhorita Sinclair." Não foi um pedido. Foi uma ordem baixa e controlada. Annabelle sentou-se. Richard caminhou até a janela, virando as costas para ela, as mãos entrelaçadas atrás dele. O silêncio se esticou antes que ele falasse. "Minha mãe antecipou seu retorno. Ela chega em 1 semana." O estômago de Annabelle apertou. 1 semana. Ela deseja comparecer às entrevistas finais, ele continuou, para avaliar pessoalmente as candidatas restantes antes que qualquer decisão seja tomada. Annabelle fechou o caderno lentamente. É compreensível que a duquesa viúva queira se envolver. Ele concordou sem emoção, assim como era compreensível quando ela e meu pai escolheram Eleanor para mim. O nome pairou entre eles. Richard virou-se lentamente.
Uma semana, senhorita Sinclair. 3 entrevistas e uma candidata que minha mãe considerará aceitável. Todas as 3 são aceitáveis, Vossa Graça. Para mim ou para ela? Annabelle respirou fundo. Eu selecionei mulheres que atendem aos critérios que você estabeleceu. Mulheres capazes de viver nesta casa em silêncio, sem ilusões. E você acredita que elas sobreviverão ao julgamento dela? Annabelle hesitou. Eu acredito que elas poderiam viver nesta casa, ela disse por fim. Se isso será suficiente para a duquesa viúva. Eu não sei. Richard assentiu lentamente. Isso é precisamente o que me inquieta. Ele deu um passo em direção à escrivaninha, parando à distância apropriada. Estou começando a duvidar das minhas próprias razões. O silêncio se adensou. Annabelle sentiu seu coração acelerar. Vossa Graça, continue com as entrevistas, ele interrompeu, retornando a um tom neutro. Traga as 3 candidatas, então veremos. Não foi uma resposta, foi uma retirada. Richard caminhou até a porta, então parou com a mão na maçaneta. Ah, senhorita Sinclair, eu vi uma carta, ele disse sem se virar. Caiu de um dos seus cadernos há algumas semanas. A sala pareceu inclinar. Annabelle não conseguia falar. Eu não a li deliberadamente, ele continuou, mas eu vi a inicial J. O ar ficou pesado. Você ainda espera por ele? Richard perguntou baixinho. Ela fechou os olhos por um momento, firmando-se. Não, ela respondeu firmemente. Eu não espero mais. Por quê? Porque ele morreu. As palavras vieram sem ornamentos. Simples, finais. Richard virou-se lentamente. Morreu. Tenente James Harrow, campanha naval na costa da África. 6 anos atrás, Annabelle disse, sua voz controlada. Recebi uma carta da irmã dele 3 meses depois que ele partiu. Não havia corpo nem funeral, apenas ausência. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era denso com reconhecimento. Você o amava? Eu amava. E ele prometeu retornar. Sim. Richard deu mais um passo em direção a ela, e ainda assim você guardou a carta por 6 anos. Annabelle sustentou o olhar dele porque por um tempo foi a única prova que eu tive de que alguém havia me escolhido, mesmo que brevemente, mesmo que ele nunca tenha retornado. Richard permaneceu imóvel. E o que você fez quando soube da morte dele? Eu continuei. Ela disse simplesmente, porque continuar era a única coisa possível. Ele assentiu lentamente, como se aquela resposta confirmasse algo que ele há muito suspeitava. Obrigado por confiar isso a mim, ele disse, sua voz controlada mais uma vez. Eu sei que você não tinha obrigação de fazê-lo. Ele se virou para a porta, então parou novamente. Senhorita Sinclair, sim, Vossa Graça. Ele não se virou. Você ainda acredita que alguém poderia escolher você verdadeiramente? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Annabelle demorou antes de responder. Eu não sei, ela disse por fim, sua voz baixa, mas firme. Mas eu sei que não desisti de permanecer. Richard permaneceu imóvel por um longo momento. Então ele assentiu, ainda sem olhar para trás. Agende a primeira entrevista para amanhã. E ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Annabelle permaneceu sozinha na biblioteca, olhando para a porta fechada. Ele sabia. Ele sabia sobre James, sobre a carta, sobre a espera que nunca fora cumprida. E ainda assim ele havia perguntado por quê. Ela abriu o caderno novamente, olhando para o critério inacabado. Permanece não por dever, mas por quê. E pela primeira vez ela permitiu que a resposta se formasse completamente. Porque ela escolhe, porque ela conhece o risco e permanece de qualquer forma. Annabelle fechou os olhos e respirou fundo porque ela já estava fazendo exatamente isso. Ela já estava permanecendo, já estava escolhendo. E essa percepção a assustava mais do que qualquer possível rejeição jamais poderia. Capítulo 8. O julgamento. Richard sabia que estava adiando algo. Não o inevitável, ainda não, mas algo se movendo muito rápido para ser ignorado.
Ele sabia disso no momento em que deixou a biblioteca, deixando Annabelle sozinha com uma pergunta que ele mesmo não estava pronto para responder. Ele sabia disso quando ordenou que a terceira entrevista acontecesse no dia seguinte, como se obedecer ao protocolo ainda pudesse oferecer a ilusão de controle. Ele sabia disso enquanto estava imóvel diante da janela do escritório, observando a névoa de novembro se instalar sobre Mayfair, tentando convencer a si mesmo de que escolhas reais ainda existiam. Havia escolhas, mas nenhuma delas parecia certa. Ele serviu-se de um copo de conhaque, embora fosse muito cedo para justificá-lo. Ele não bebeu. Ele apenas segurou o copo por um momento, como se o peso do cristal pudesse ancorá-lo. Uma semana. Em uma semana, sua mãe chegaria, ou assim deveria ser, e ele ainda não tinha nada que pudesse ser honestamente chamado de decisão. A terceira entrevista ocorreu em uma manhã particularmente fria. Richard entrou no salão azul precisamente às 11 horas. Annabelle já estava lá, sentada à mesa, caderno aberto, sua expressão cuidadosamente neutra, a máscara perfeita de alguém que havia aprendido a desaparecer quando necessário. Bom dia, Vossa Graça, senhorita Sinclair. Ele ocupou a poltrona perto da lareira, mantendo a distância apropriada, e esperou. Senhorita Abigail Norwood chegou momentos depois, 26 anos. Vestido simples verde musgo, cabelo castanho preso com cuidado funcional, olhos observadores, nem ansiosos, nem esperançosos, vigilantes, uma governanta, família respeitável, um dote substancial, exatamente o tipo de escolha que Annabelle faria. A entrevista prosseguiu sem falhas. Educação, expectativas, um claro entendimento do casamento como um arranjo prático, nada fora do lugar até a questão da solidão. A solidão não me assusta, senhorita Sinclair. A senhorita Norwood disse após uma breve pausa. Mas a insignificância, sim. Passei muito tempo sendo invisível. Se o casamento significa apenas continuar nesse estado, ela respirou fundo. Eu preferiria permanecer como estou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Richard percebeu o exato momento em que Annabelle entendeu. Seus dedos apertaram a caneta com força contida porque a senhorita Norwood acabara de expressar algo que Annabelle nunca permitiria a si mesma dizer em voz alta. Richard levantou-se. Agradeço sua honestidade, senhorita Norwood. A senhorita Sinclair entrará em contato. A jovem inclinou a cabeça brevemente e saiu sem pressa, sem humilhação. A porta se fechou. Risque o nome dela, Richard disse. Annabelle não se moveu. Vossa Graça, ela é inadequada. Ela foi honesta. Ela entende a solidão. É exatamente o que ela entende, que ela não aceitará ser esquecida. Ele interrompeu, virando-se para ela. E ela não está errada. Annabelle levantou o olhar. Então, o que resta, Vossa Graça? Eliminamos todos os que entendem a solidão, todos os que são honestos, todos os que não esperam ser salvos. Sua voz permaneceu controlada, mas algo novo havia entrado nela. O que mais você está procurando? Richard sustentou o olhar dela por um longo momento. Eu não sei. Era uma resposta incompleta, e ambos sabiam disso. Antes que outra palavra pudesse ser dita, a porta se abriu. Vossa Graça, o mordomo anunciou, visivelmente tenso. Minhas desculpas pela interrupção. A duquesa viúva chegou. O ar mudou. Minha mãe, Richard perguntou, embora ele já soubesse. Ela chegou há alguns minutos. Ela o aguarda na sala principal. Ela não deveria estar lá. Ainda não. Diga a ela que a encontrarei em 5 minutos. O mordomo se retirou. Richard virou-se para Annabelle. Ela permaneceu sentada, pálida agora, segurando seu caderno como se fosse uma âncora. Senhorita Sinclair, vá a Vossa Graça, ela disse, levantando-se com impecável dignidade. Prepararei as informações sobre as candidatas restantes. Estarei disponível quando a duquesa viúva me solicitar. Não havia nada em seu tom que permitisse intimidade, nada que permitisse recuo. Obrigado,
ele disse e saiu. A duquesa viúva de Stirling estava esperando, ainda envolta em seu manto de viagem. Richard, mãe, ela o avaliou com frieza cirúrgica. Você parece hesitante. Não esperava sua chegada tão cedo. Evidentemente não. Ela tirou as luvas com precisão. Mas julguei prudente, especialmente depois de saber que você ainda não escolheu uma esposa. O processo está em andamento. Está em andamento há meses, ela corrigiu. E eu ainda não aprovei nenhum resultado. É prático. Prático seria aceitar uma das jovens adequadas que eu selecionei. Ela se moveu para a janela. E, no entanto, todas foram dispensadas porque eram inadequadas ou porque não correspondiam ao que você se recusava a nomear. Silêncio. Não vou repetir Elelanena, Richard disse por fim. Elelanena era apropriada. Elelanena era solitária. Esta casa nunca a fez feliz. A duquesa permaneceu imóvel. Traga-me as candidatas, ela ordenou. Amanhã desejo vê-las, e então falaremos. Ela se virou para a porta, então fez uma pausa. E a secretária? O coração de Richard acelerou. Senhorita Sinclair, sim, eu sei que a contratei, mas garanta que ela permaneça onde pertence. Pessoas competentes são úteis, mas os papéis não devem ser confundidos. E ela saiu. Richard permaneceu sozinho. Sua mãe havia chegado antes do previsto. As candidatas estavam prestes a ser julgadas. Annabelle seria observada. Nada havia sido decidido. Mas pela primeira vez, ele sabia que não podia mais fingir que havia sido. Capítulo 9. A escolha. Ela sentou-se na beirada da cama estreita, ainda totalmente vestida, olhando para a pequena janela que dava para os fundos da propriedade. A lua estava escondida atrás de nuvens espessas e Londres parecia ter desaparecido sob o manto escuro de novembro. A duquesa viúva havia chegado, não em uma semana, não em duas, mas imediatamente, como se soubesse, com um instinto afiado de uma mulher que controlara essa família por décadas, que algo estava errado. E estava. Annabelle apertou a testa nas mãos e respirou com dificuldade controlada. Amanhã ela conduziria as duas últimas entrevistas. Amanhã a duquesa viúva estaria presente, observando cada palavra, cada gesto, cada hesitação. Amanhã Richard teria que escolher. E não seria ela. Não poderia ser porque, mesmo que ele quisesse, e Annabelle não sabia se ele queria, não sabia se o que ele sentia era escolha ou simplesmente exaustão por dispensar todas as outras opções, a presença de sua mãe tornava isso impossível. Duques não se casavam com secretárias empobrecidas, não na frente de suas mães, não sem um escândalo que destruiria a reputação, posição, tudo. Annabelle levantou-se lentamente, foi até a pequena cômoda e abriu a gaveta de baixo. No fundo, embrulhada em um lenço desbotado, jazia a carta, a última carta de James. Espere por mim. Ela a segurou por um longo momento, sentindo o papel gasto, a tinta desbotada, o peso de uma promessa que nunca fora cumprida. Então, deliberadamente, ela caminhou até a vela na mesa de cabeceira e segurou a carta sobre a chama. O papel pegou fogo lentamente. A tinta escureceu. As palavras desapareceram. A promessa tornou-se cinza. Annabelle observou até que não restasse nada, apenas fragmentos escuros flutuando brevemente no ar antes de cair no prato de porcelana. Não vou mais esperar por fantasmas. Ela já havia escolhido Richard, e se por algum milagre ele um dia a olhasse e a escolhesse, seria porque ele viu quem ela realmente era. Se ele não a escolhesse, ela sobreviveria, como sempre. A manhã chegou cinzenta e fria. Annabelle entrou no salão azul às 9 AM, uma hora antes da primeira entrevista. Ela precisava de tempo. Ela precisava de silêncio. Ela precisava se preparar para conduzir essas reuniões como se seu coração não estivesse à beira da ruptura. Ela arrumou as cadeiras, verificou o chá, abriu seu caderno. 2 candidatas restantes. Senhorita Caroline Whitley, 24, filha de um visconde falecido, uma renda razoável. Nunca recebeu uma proposta.
Senhorita Jane Thornton, 29, viúva, 3 anos, sem filhos, considerada muito reservada. Annabelle olhou para os nomes e sentiu algo apertar na garganta. Ambas eram dignas. Ambas sobreviveriam a esta casa. E ambas falhariam no momento em que a duquesa viúva decidisse que não eram aceitáveis. A porta se abriu. Annabelle levantou os olhos, esperando uma criada, mas era ele. Richard entrou e fechou a porta atrás de si. Ele vestia traje de gala completo, colete escuro, gravata impecável, casaco perfeitamente ajustado, como se estivesse se preparando para um evento oficial ou um funeral. Bom dia, Vossa Graça, ela disse, levantando-se. Senhorita Sinclair. Ele não se aproximou. Ele permaneceu perto da porta, mãos entrelaçadas atrás das costas, rosto cuidadosamente neutro. Minha mãe estará presente durante as entrevistas, ele disse sem preâmbulo. Eu sei que ela... Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras. Ela pode fazer perguntas. Ela pode contestar suas escolhas. Ela pode me julgar imprópria para minha posição. Annabelle terminou, sua voz firme. Eu também sei disso. Richard sustentou o olhar dela por um longo momento. Mas você não é imprópria para você, talvez, para a duquesa viúva. Annabelle desviou o olhar. Não importa. Conduzirei as entrevistas como sempre fiz, profissionalmente. E então, uma vez que Vossa Graça escolher uma das candidatas, eu retornarei ao meu lugar. Seu lugar? Ele repetiu, e algo apertou nas palavras. Sim. Richard deu um passo à frente como se estivesse prestes a dizer algo. Ele abriu a boca, fechou-a. Seu olhar desviou-se para a janela, para a névoa cobrindo o jardim lá fora. Annabelle observou a luta se desenrolar em seu rosto. Algo tentando vir à tona, algo sendo forçado de volta, algo que ele não sabia nomear ou não ousava admitir. Vossa Graça, ela disse baixinho. Ele olhou para ela novamente e, pela primeira vez, Annabelle viu algo se fraturar naquela máscara controlada. Senhorita Sinclair, eu... Ele começou, sua voz mais baixa que o normal. A porta abriu-se abruptamente. Ambos se viraram. A duquesa viúva estava na soleira, vestida impecavelmente em bordô profundo, seu rosto uma máscara de desaprovação gélida. Seus olhos, idênticos aos de seu filho, varreram a sala com precisão cirúrgica, a distância entre eles muito curta, a tensão no ar visível, a forma como Richard se posicionara entre Annabelle e a porta. Richard, ela disse secamente, Senhorita Sinclair, que conveniente encontrá-los conversando. Seu tom deixava claro que ela não acreditava em conversa. Richard recuou imediatamente, recriando a distância apropriada. Seu rosto voltou à neutralidade, mas não rápido o suficiente. Sua mãe havia visto. Mãe, você chegou cedo. Eu prefiro pontualidade. A duquesa entrou, fechando a porta atrás dela com controle deliberado. As candidatas chegarão em 1 hora, eu presumo. Sim, Vossa Graça, Annabelle respondeu, encontrando sua voz. Excelente. A duquesa moveu-se para a poltrona e sentou-se como se fosse um trono. Senhorita Sinclair, presumo que tudo está preparado. Sim, Vossa Graça. Então sugiro que verifique se o chá é adequado e garanta que os arranjos florais não sejam excessivamente modestos. Primeiras impressões importam, uma ordem disfarçada de sugestão. Annabelle olhou brevemente para Richard, procurando, ela não sabia o quê, permissão para ficar, uma instrução para sair, mas ele não disse nada. Ele apenas sustentou o olhar dela por um instante, longo demais para ser casual, curto demais para ser uma promessa. Então ele fez o menor, quase imperceptível aceno. Vá. Annabelle fez uma reverência e saiu rapidamente, fechando a porta atrás dela com delicadeza cuidadosa. No corredor, ela se encostou na parede por um momento, respirando com dificuldade, o coração disparado. Ele quase dissera algo. Quase. Mas sua mãe chegara no exato momento para impedi-lo.
Annabelle fechou os olhos, tentando acalmar a respiração, tentando não imaginar o que ele teria dito se lhe tivessem sido concedidos mais 30 segundos. Então, através da porta, ela ouviu a voz da duquesa viúva. Baixa, controlada, impiedosa. Agora, Richard, feche a porta corretamente e sente-se. Não era um pedido. Annabelle afastou-se imediatamente, apressando-se pelo corredor em direção às escadas de serviço. Ela não podia ouvir, não deveria. E, no entanto, uma parte dela, a parte perigosa e desesperada, queria ficar e ouvir cada palavra do confronto prestes a se desenrolar. Dentro do salão azul, Richard fechou a porta e virou-se para encarar sua mãe. Ela permaneceu sentada, mãos elegantemente dobradas no colo, coluna perfeitamente reta, o rosto composto em controle absoluto. Sente-se, ela repetiu. Eu preferiria ficar de pé. Não era um pedido. Richard hesitou, então ocupou a cadeira em frente a ela, mantendo a distância apropriada. A duquesa o observou em silêncio por um longo momento, o tipo de silêncio que ela usava como arma, esperando que a outra pessoa falasse primeiro, que cometesse o erro de se defender antes de ser acusada. Mas Richard havia aprendido com ela. Ele esperou. Por fim, ela falou. Há quanto tempo? Há quanto tempo? O quê? Não me insulte fingindo que não entende. Sua voz permaneceu calma, mas um tom de aço delineava cada palavra. Há quanto tempo você está apaixonado pela senhorita Sinclair? Richard manteve o rosto neutro. Eu não sei a que você se refere. Não. A duquesa inclinou a cabeça ligeiramente. Então por que, quando entrei nesta sala há alguns momentos, encontrei meu filho a menos de 1 metro de sua secretária, exibindo uma expressão que reconheço perfeitamente? Estávamos discutindo as entrevistas. Não estavam, e você sabe. Eu te conheço, Richard. Silêncio. O olhar de Richard desviou-se para a lareira fria. Mãe, ouça-me com atenção, Richard. Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. Eu sei que você está insatisfeito com as candidatas que eu indiquei anteriormente. Eu sei que você quer algo diferente do que Lelanena foi, e eu entendo isso. Eu realmente entendo. Uma pausa. Mas se você acredita, se por um momento sequer você acredita que pode escolher uma secretária empobrecida como duquesa, então você está profundamente enganado. As palavras foram proferidas com absoluta calma, sem raiva, apenas fato. Richard olhou para ela. Por quê? Porque a sociedade não perdoará isso, porque sua posição não sobreviverá ao escândalo. Porque ela fez uma pausa e pela primeira vez algo levemente semelhante à emoção surgiu. Porque eu não vou permitir que você destrua tudo o que esta família construiu por um erro sentimental. Um erro sentimental? Richard repetiu, a amargura permeando seu tom. Sim, a duquesa não recuou. Porque é isso que é. Você está confundindo gratidão com afeto. Você está confundindo presença com adequação. Você está supondo que posso me comportar como se isso fosse simples. A pergunta o deixou baixo e controlado, mais exaustão do que raiva. A duquesa ficou imóvel. Então você admite que sente algo. Richard não respondeu imediatamente, porque admitir não era o problema. O problema era tudo o que viria a seguir. Ele desviou o olhar. Ele sabia exatamente o que sentia. Ele sabia que Annabelle era a única que entendia daquela casa. Ele sabia que ela ficava quando qualquer outra mulher teria fugido. Ele sabia que a presença dela tornava o silêncio suportável em vez de sufocante. O que ele não sabia, o que ele não ousava reivindicar, era se tinha o direito de transformar isso em uma escolha. Eu vejo que você não sabe o que fazer, a duquesa disse, lendo seu silêncio com precisão impiedosa. E é precisamente por isso que você deve escolher uma das candidatas restantes, hoje antes que a hesitação se torne um erro irreversível. Richard levantou os olhos, e se nenhuma delas servir, então escolha a menos inadequada. Sua voz não mudou. Mas escolha, Richard, porque se você não o fizer, eu o farei por você.
e desta vez não aceitarei recusa. Ela levantou-se, alisando a saia em movimentos contidos, quase cerimoniais. As entrevistas começam em 40 minutos. Estarei presente. Uma breve pausa e observarei não apenas as candidatas, mas você também e a senhorita Sinclair. Ela caminhou até a porta, então parou antes de sair. Mais uma coisa. Sim, mãe. Ela não se virou. Se você realmente se importa com a senhorita Sinclair, se há algum sentimento genuíno ali, e não meramente conveniência emocional, então a melhor coisa que você pode fazer por ela é deixá-la ir. Porque se você tentar fazê-la duquesa, a sociedade a destruirá. E você, a voz dela baixou apenas uma fração. Você assistirá a acontecer exatamente como assistiu acontecer com Eleanor. A porta fechou suavemente. Richard permaneceu imóvel no centro da sala, olhando para a lareira apagada. Sua mãe estava certa. Se ele escolhesse Annabelle, a sociedade a puniria. Os sussurros viriam primeiro. Discretos, polidos, venenosos. Depois acusações, depois a constante suspeita de oportunismo, depois o escrutínio implacável de cada gesto, cada silêncio, cada menor erro. E ele haveria a encolher sob um título que ela nunca pediu, exatamente como Elelanena havia encolhido. Richard fechou os olhos e respirou lentamente. 40 minutos. 40 minutos para escolher entre o que ele queria e o que ele acreditava ser certo. E pela primeira vez desde que herdou o ducado, ele entendeu com clareza perturbadora. Talvez ele nunca tivesse sido feito para escolher sem destruir alguém no processo. Capítulo 10. Pertencimento. Richard ficou sozinho no Salão Azul por quase 20 minutos depois que sua mãe saiu. Ele não foi até a janela. Ele não tocou nos papéis da mesa. Ele simplesmente sentou ali diante da lareira morta, como se qualquer movimento pudesse fraturar algo que ele ainda estava tentando entender. Se você realmente se importa com a senhorita Sinclair, a melhor coisa que você pode fazer por ela é deixá-la ir. A frase fazia sentido. Sempre fez. Sua mãe entendia o mundo de maneiras que ele nunca havia entendido totalmente. As regras não escritas, a crueldade educada, a forma como a sociedade punia qualquer um que ousasse sair do lugar que lhe era atribuído. Um duque não escolhia uma secretária empobrecida como sua esposa sem pagar por isso. E Annabelle, que passara a vida inteira aprendendo a desaparecer, seria exposta, examinada, corrigida, julgada por cada mulher que se considerava a guardiã do que era próprio. Eles a destruiriam, e ele assistiria da mesma forma que assistira Eleanor com ela nesta mesma casa. Richard fechou os olhos. Então não a escolha. Era simples, seguro, racional. Ele escolheria uma das candidatas restantes. Ele cumpriria seu dever. Ele entregaria à sua mãe o que ela exigia. Ele protegeria Annabelle de um peso que a quebraria. E ele passaria o resto de sua vida acordando ao lado de alguém adequado. Enquanto a única pessoa que realmente importava permanecia invisível a alguns corredores de distância, até que ela não permanecesse mais, até que ela partisse. Richard abriu os olhos. Não. A palavra chegou com uma clareza que não permitia negociação. Ele não repetiria Elelanena. Ele não fingiria novamente que a adequação era suficiente. Ele não passaria décadas justificando uma decisão que ele já sabia que seria errada no momento em que fosse tomada. Porque pela primeira vez em 4 anos, ele não estava apenas evitando a dor, ele estava escolhendo. E se a sociedade o julgasse, que o julgasse. Se sua mãe desaprovasse, que desaprovasse. Annabelle não era Elelanena. Ela não fora moldada para ser duquesa. Mas Annabelle não era meramente alguém que sobreviveria a esta casa. Ela era alguém que o conhecia. Ela conhecia a forma como ele se fechava quando estava cansado demais para explicar. Ela conhecia o silêncio que não pedia para ser acalmado, apenas suportado ao lado de alguém. Ela conhecia o peso que ele carregava sem nunca dar-lhe um nome.
Ela não precisava que ele fosse diferente. Ela não exigia versões melhores dele. Ela sabia quando falar. Ela sabia quando ficar em silêncio. E, acima de tudo, ela sabia como permanecer sem tentar salvá-lo de si mesmo. Era por isso. Não porque ela pudesse tolerar a solidão, mas porque ela sabia como viver com ele dentro dela. Isso não podia ser ensinado. Não podia ser aprendido em salões de baile. Não podia ser encontrado em listas. Ela não quebraria. Não porque fosse invulnerável, mas porque estava exatamente onde sempre estivera, ao lado dele da única maneira que era certa. Richard levantou-se lentamente e ajustou o colete. Ele tinha 15 minutos até a primeira entrevista. 15 minutos para fazer algo que não deixasse dúvidas. Às 11h em ponto, a senhorita Caroline Whitley entrou no Salão Azul. Ela era jovem, inteligente, honesta, tudo o que se podia razoavelmente desejar, e Richard não sentiu nada. Sua mãe inclinou-se ligeiramente para a frente enquanto a moça respondia com franqueza admirável. Havia aprovação em sua expressão, expectativa. Ela servirá, a duquesa disse por fim. Richard olhou para a candidata, então para Annabelle. Annabelle mantinha os olhos baixos, a caneta suspensa sobre a página, pronta para aceitar qualquer decisão, e ele sabia que se dissesse sim, Annabelle não protestaria. Ela simplesmente fecharia seu caderno e desapareceria. Senhorita Whitley, Richard disse com cortesia firme. Obrigado pelo seu tempo. A senhorita Sinclair entrará em contato. A surpresa cintilou no rosto da jovem, breve e contida. Quando a porta se fechou, o silêncio foi absoluto. Richard, a duquesa começou. Ela não servirá. Ela era perfeita para você, não para mim. Sua mãe o encarou fria como cristal lapidado. Então que padrão impossível é esse que elimina toda mulher adequada? Richard não respondeu imediatamente. Ele olhou para Annabelle. Mãe, ele disse por fim, preciso que a senhorita Sinclair responda a uma pergunta. Isso é inapropriado. Então fique, ele respondeu, nunca elevando a voz, mas preciso ouvir a resposta dela. Ele virou-se para Annabelle. Annabelle, o nome soou íntimo demais em sua boca. Por que você ainda permanece? Ela respirou fundo. Pela primeira vez desde o início deste processo, ela não tentou esconder. Porque eu escolho, ela disse quase em um sussurro. Porque eu conheço o risco. Eu sei o que eu poderia perder e eu escolho ficar de qualquer forma. Por quê? Ele perguntou. Annabelle levantou os olhos. Porque pertencer a este silêncio é melhor do que ser vista em qualquer outro lugar. As palavras pairaram no ar. Algo dentro de Richard finalmente se encaixou. Ele virou-se para a mãe. Não haverá segunda entrevista. Você perdeu a cabeça. Não, sua voz estava calma. Final. Eu estou escolhendo. Ela não é ninguém. Não, Richard não hesitou. Ela é a única que eu deveria ter escolhido. A duquesa o encarou por um longo momento. Se você fizer isso, perderá meu apoio. Eu aceito isso. A sociedade destruirá vocês dois. Então que tente. Ela virou-se e saiu sem outra palavra. Richard ajoelhou-se diante de Annabelle, não como um homem suplicando, mas como um homem que finalmente aceita uma verdade que resistira por tempo demais. Passei meses olhando para aquela lista, ele disse baixinho, riscando nomes, ajustando padrões, convencendo-me de que o problema eram elas. Annabelle não se moveu. Ela apenas ouviu. Eu pensei que estava procurando alguém forte o suficiente para esta casa. Alguém que pudesse suportar o silêncio. Alguém que não exigiria mais do que eu poderia dar. Ele respirou lentamente, mas nenhuma delas o fez. Nenhuma delas ficou. Nenhuma delas pareceu suficiente. Ele levantou os olhos para os dela. Porque o que eu estava procurando nunca esteve naquela lista. Nunca esteve. Silêncio. Estava diante de mim o tempo todo. Sua voz falhou, não por excesso de emoção, mas por exatidão. Observando, entendendo, sabendo exatamente quando falar e quando não falar. Annabelle sentiu o peito apertar.
Eu só não tive a coragem de aceitar isso. Ela engoliu em seco. Aceitar o quê? Richard não hesitou. Que eu não estou procurando uma mulher adequada para o mundo. Uma pausa. Estou procurando aquela que já me conhece. O silêncio entre eles mudou de peso. Eu não lhe ofereço facilidade, ele continuou, nem proteção do julgamento que virá. Seu olhar prendeu o dela. Eu ofereço algo mais honesto. Ele levantou o queixo ligeiramente. A escolha que eu tinha medo de fazer. Seus olhos não saíram dos dela. Annabelle Sinclair, você será minha esposa? Annabelle fechou os olhos por um momento, não porque duvidasse do que sentia, mas porque compreendia exatamente o que aquela escolha exigiria. Tenho medo, ela sussurrou. Eu sei. E ainda assim, de todos, eu escolho você. Annabelle respirou fundo e firme. Então eu aceito. Richard sorriu, não com triunfo, mas com reconhecimento tardio. Pela primeira vez, ele havia escolhido alguém que realmente queria. Alguém perfeito para ele. Epílogo. Propriedade Ashcombe, Kent, maio de 1839. Annabelle notou a mudança no primeiro silêncio. Não era o silêncio pesado da Sterling House, o tipo que ecoava por corredores longos demais e memórias que nunca se assentavam. Este era diferente, um silêncio vivo quebrado pelo vento movendo-se pelas árvores, pelo canto distante de pássaros, por passos na terra úmida. Ashcombe sempre existira. Sempre fora dele, mas nunca fora habitada. Eles se casaram lá, sem Londres, sem uma temporada, sem aprovação. Um vigário local, 2 testemunhas, primavera ainda indecisa. Richard vestia o mesmo casaco escuro de sempre. Annabelle vestia um vestido simples e pálido, apressadamente ajustado por uma costureira da aldeia. Não havia convidados distintos, nem música, senão o vento, nem discursos. Havia apenas a escolha. Quando o vigário perguntou se eles se aceitavam, Richard respondeu sem hesitação. Annabelle demorou um segundo a mais, não por dúvida, mas por plena consciência do que estava fazendo. Então ela disse sim, com a mesma quietude e firmeza com que sempre permanecera. Nada no mundo mudou naquele dia, mas tudo mudou para eles. Semanas depois, Annabelle sentou-se perto da janela da sala de estar campestre de teto baixo, olhando para os campos verdes que se estendiam até onde a vista alcançava. O ar fresco fluía livremente, carregando o cheiro de grama cortada e flores selvagens. Ela usava um vestido simples, mangas arregaçadas, o cabelo preso frouxamente. Aqui, ninguém esperava que ela fosse impecável, apenas presente. Você está extraordinariamente quieta. A voz de Richard veio do jardim. Ele entrou pela porta aberta, sem casaco ou gravata, com as mangas da camisa arregaçadas até os antebraços, algo impensável em Londres. Annabelle sorriu levemente. Estou percebendo que posso respirar aqui. Richard parou ao lado dela, olhando para os campos. Eu também. Houve um tempo em que ele acreditava que o silêncio significava ausência. Agora ele entendia. O silêncio em si nunca fora o problema. Era o lugar onde ele era imposto. As cartas não chegaram hoje, Annabelle disse. Não chegarão, ele respondeu. Pedi que toda a correspondência social fosse retida em Londres. Ela olhou para ele. Sua mãe não gostou disso. Minha mãe não gosta de muitas coisas, ele disse calmamente. E, no entanto, o mundo continua a girar. Annabelle estudou o perfil dele. Havia algo diferente nele. Não uma felicidade exuberante, mas abertura. Como se seu corpo finalmente tivesse desaprendido o hábito da defesa constante. Você não está preocupado com o que eles dirão? Richard considerou. Estou? Então ele deu de ombros. Apenas não o suficiente para voltar ainda. Ela assentiu. A sociedade não os esquecera, não os perdoara, simplesmente fora mantida à distância, e por enquanto isso era suficiente. Você sabe o que disseram sobre você em Londres esta semana? Annabelle perguntou gentilmente. Imagino que nada de bom.
Disseram que o Duque de Stirling se tornou excêntrico, que ele evita eventos, que ele se esconde no campo com sua esposa inadequada. Richard sorriu, um sorriso real, não calculado. Fui chamado de pior. Ele sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que os joelhos dele se tocassem. E você? Ele perguntou. Você se arrepende? Annabelle não respondeu imediatamente. Ela olhou para os campos, o céu aberto, a liberdade tranquila do lugar. Não, ela disse simplesmente. Mas eu sei que isso não é permanente. Um dia teremos que voltar. Eu sei, e quando o fizermos, não será fácil. Nunca é, ela encostou a cabeça no ombro dele. Mas aqui, Sammy, ela murmurou. Aqui podemos ser apenas nós por um tempo. Richard a abraçou. Passei anos acreditando que ser duque significava ficar onde se esperava, ele disse baixinho. Agora sei que também significa escolher quando se afastar. Annabelle fechou os olhos. Nada estava resolvido, nada estava garantido. Mas naquela propriedade distante, longe de salões e julgamentos sussurrados, eles não estavam sobrevivendo. Eles estavam finalmente vivendo, nem que fosse um pouco. E por enquanto isso era suficiente.